Bom dia, eu estou aqui com o Professor Wellington. professor. A gente queria saber qual a sua formação. Sou formado em Educação Física, licenciatura plena, pela Pontifícia Universidade Católica. Há quanto tempo você exerce a profissão? Muito tempo. Eu sou formado desde 98, então já são aí mais de 20 anos aí trabalhando na área. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Que tipo de atividades o senhor realiza aqui na Rua da Cidadania do Fazendinha? Eu trabalho com musculação, a gente trabalha daí com turminha de futsal. Como o nosso cargo, né, ele é da Secretaria de Esporte, ele é orientador em esporte e lazer, a gente acaba trabalhando com várias atividades, né? Então, desde a musculação até as escolinhas de futsal, vôlei. Então, o que a gente consegue, né, colocar dentro da nossa grade de trabalho, a gente acaba atendendo. E como é que você faz, assim, para adaptar as suas aulas, dependendo de cada público-alvo? Como é que, talvez para a criança, você deixar aquela aula um pouquinho mais lúdica, para os idosos, talvez uma adaptaçãozinha ou outra? Como que você realiza essas adaptações? Então, a gente acaba planejando, né, as atividades, né, de acordo com a faixa etária. Hoje, né, vocês acabaram presenciando ali, a gente estava com atendimento num lado, né, com os idosos, né, e na outra quadra com as crianças, né. Então a gente acaba adaptando sempre de acordo com a faixa etária, né, fazendo esse planejamento, o que vai ser trabalhado, a forma que vai ser trabalhado, né. A gente procura, geralmente, eu particularmente assim, nas minhas atividades, seja no futsal, seja na atividades principalmente esportivas, a gente trabalhar um método global, né, onde a gente sempre acaba fazendo a prática através do jogo, né? Então é sempre dessa forma. Professor, e com relação ao público-alvo, assim, qual a faixa etária deles também? Hoje, assim, a Secretaria de Esporte e Lazer, né, do Curitiba, ela tem os programas, né, divididos em Escola Mais Esporte Igual a 10, que são crianças de 7 a 17, né? Aí a gente tem o programa direcionado aos adultos, e daí um programa direcionado aos idosos. Então a gente atende crianças e adultos e idosos até 100 anos, então de 7 até a idade que tiver condição de fazer. Então, claro que sempre dividido dentro das turmas. A única atividade que hoje a gente acaba contemplando os grupos de forma mista é a musculação. Então a musculação a gente atende de 15 aí até a gente tem aluno aí de 70 e pouco, 80 anos ali. Quais os benefícios que a atividade de lazer proporciona para os alunos? Então, assim, a gente visa sempre, dentro de cada grupo, né, tentar proporcionar qualidade de vida para eles, né? Então, a gente, o lazer, né, e o esporte também, né, de forma criativa, ou seja, de competição, a gente coloca para eles, né, a importância deles, né, estarem praticando para poder principalmente pensar numa questão de futuro, né? E a ideia, eu acho que dentro de cada grupo, né, que nem as crianças, né, um exemplo das crianças, a gente desenvolve a prática esportiva para que eles possam despertar, quem sabe, o interesse pela prática, né, quem sabe se tornar um jogador, né, alguma coisa assim, ou simplesmente eles fazerem a prática pela recreação mesmo, ou pela prática desportiva, vai estar na praia, vai estar jogando, então é dessa forma que a gente acaba despertando. E daí os outros grupos, né, a musculação, ou atividade de ginástica, né, quando a gente trabalha com o adulto ou com o idoso, a ideia, a gente sempre fala, né, para eles que a ideia é a gente também despertar esse interesse pela atividade física como forma de prevenção para a saúde deles, né? É isso que é ideia. E você vê uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas que praticam as atividades? A gente tem bastante exemplos assim, né, de pessoas que iniciaram com uma perspectiva indicativa de um médico, por exemplo, né, daí que vem hoje aqui que já não consegue mais viver sem atividade física, né? Então, desde do jogo até a atividade sistemática mesmo, só de exercício, né? Então a gente tem vários exemplos. Até foi a semana passada uma das nossas alunas que, quando iniciou a atividade de musculação, ela fez 3 semanas e veio conversar comigo que estava desistindo da atividade. Eu falei, vamos combinar o seguinte, ó. Quando você fizer 1 mês e meio de atividade sem faltar, a gente volta a conversar. Hoje ela está completando acho que cerca de 4 ou 5 meses, e daí ela veio conversar comigo de novo. Ela falou, professor, minha vida mudou. Então hoje a musculação eu não consigo mais deixar de vir. Diminuiu dor, diminuiu ansiedade que ela tinha, então várias queixas assim, que ela tinha,
ela falou que diminuiu, né, e ela tá bem feliz com a atividade. Queria saber quais que são os desafios, né, que você enfrenta quando você promove, né, atividade de lazer e recreação em algum espaço público, por exemplo, tá? Então eu queria saber quais seriam esses seus desafios, por favor. O grande problema maior que a gente tem, eu acho que, querendo ou não querendo, é a questão de segurança mesmo. Então a gente sabe que se a gente está numa praça pública, a gente precisa estar aceitando todo tipo de público. Então a gente tem vários tipos de pessoas que estão lá, que às vezes a maioria é para participar, né, para poder, né, praticar a recreação em si, mas algumas pessoas às vezes acabam, né, não entendendo o objetivo, e aí a gente precisa sempre do apoio do guarda municipal, de situação assim. Mas em relação a outras coisas, material mesmo, que a gente disponibiliza dentro, né, do proposto, a gente sempre entende bem da melhor forma possível, né? Eu queria perguntar mais ou menos como você adapta, né, as atividades para alguém que tenha alguma deficiência ou alguma limitação física. Eu queria saber como que você adapta para essa pessoa conseguir fazer a atividade. Então assim, hoje dentro das nossas atividades sistemáticas, a gente tem, cada turma ela tem uma vaga destinada à pessoa com deficiência. E daí, claro, que existem os critérios de deficiência, né? Física, auditiva, intelectual. Então são alguns critérios daí que a pessoa, quando faz a inscrição, nossa inscrição ela é feita pela internet, no site Curitiba em Movimento, e a partir do momento ela tem que colocar um atestado, né, dizendo que é um laudo, dizendo que ela é deficiente, né, e daí ali ela busca a vaga. Então dentro de cada atividade a gente sempre coloca para eles, né, o aluno ou a pessoa com deficiência, né, ela tem que se adaptar com o grupo, né, e a gente deve proporcionar atividades que possam, né, integrar ela, né. Eu vou dar um exemplo assim, né, a maioria das atividades, por exemplo, de esporte, né, crianças ou adolescentes que vêm com deficiência são aquelas que geralmente são deficiência intelectual, algum transtorno, alguma situação assim, né, que a gente acaba aceitando. E o que a gente trabalha, né? A gente inclui a criança, conversa sempre com a turma, os alunos têm que ter ciência que a gente tem uma pessoa diferente dentro do grupo, que ela tem que ser igual e ser tratada, às vezes até melhor do que as outras, né? Então a gente coloca sempre a questão do respeito, a questão da individualidade, né? E esse respeito. E dentro das outras atividades, né? Se, por exemplo, eu tenho uma turma de musculação, que há um tempo atrás eu tinha um menino que era cadeirante, ele teve uma paralisia cerebral, né? E daí ele tinha bastante dificuldade para fazer exercício, e a gente acabava adaptando os exercícios de musculação de acordo com o que ele conseguia fazer. Não era um atendimento especial, a única coisa eu precisava da ajuda da mãe dele para estar acompanhando ele. E ele participava normalmente. Chegou um período que ele foi fazer um período de férias, ele foi fazer musculação numa academia particular. Lá ele encontrou um padrinho, né, um anjo na vida dele. Hoje ele está disputando o campeonato de halterofilismo dentro da categoria, dentro das limitações dele, né? Trouxe troféu para me mostrar. Então foi bacana assim o retorno. E ele fala, né, que ele despertou para essa atividade dentro da nossa academia. Então isso é bacana. A gente está num ponto assim que não tem muito para onde crescer, assim, sabe? Até porque a gente precisaria de mais espaço físico, né? Então a gente tem umas brechas ali de horário de vaga, por exemplo, na quadra, alguma coisa assim. Então se a gente fosse crescer um pouco mais, aí a gente teria que ter contratação de mais professores, né? Então a gente tem um limite de aulas ali para cada professor, né? Para não sobrecarregar, né? Então essa que é a ideia. Então hoje, assim, a gente está atendendo assim, dentro do limite, né? Tem um bem grande, e a gente acaba priorizando também as atividades que têm maior capacidade, né? Eu vou dar um exemplo para você. A nossa sala de ginástica, ela cabe 21 alunos dentro da sala. Então, mais que isso não comporta, sabe? Então, por isso que a gente acaba ficando restrito. Mas a gente tem horários dentro da quadra, que nem o aula. Vocês chegaram 8 horas hoje ou não? Não, tinha 10 horas. Tá. Não. Então, a gente teve um aulão hoje que a gente usou meia quadra, a gente tinha cerca de 70 alunos fazendo aula de ginástica no quadro. Então, existem possibilidades? Existem, sabe, para crescimento. Só que daí a gente teria que adaptar algumas situações, né? Como alguns centros já fazem, sabe? Trocaram, por exemplo, a sala
a aula dentro da sala de ginástica para fazer dentro da quadra para poder abrir um pouquinho mais. Só que aí você incorre no problema, né? Se a gente como professor, né, a gente tem que ter uma segurança. Quando a gente abre uma quadra ao ar livre, um espaço aberto, né, que qualquer um possa fazer, o que acontece? Às vezes a pessoa pode vir ali e não está preparada, né, clinicamente, às vezes vem de alguma situação, passa mal e a gente não sabe nem quem que é, né? Então, quando a gente tem uma inscrição, pede um atestado médico, né? Então a gente não é que é uma segurança 100%, mas pelo menos a gente está conhecendo algum histórico dessa. Tem algum programa ou mais alguma atividade sendo desenvolvida? Assim, pro futuro. Então, é que agora sim, nós estamos num processo agora de transição política, né? Então tem eleição esse ano, então a gente não sabe o que vem para o ano que vem, né? Então, às vezes entra, quando troca prefeito, alguns programas acabam mudando, algumas coisas acabam incluindo, algumas coisas acabam saindo. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas sobre a importância de praticar atividade de recreação e lazer? Mensagem assim que a gente sempre, acho que já é a gente sempre conversa com os alunos e conversa até com os professores mesmo, a gente sempre deixar as pessoas à vontade para fazer o que elas gostam. Eu acho que o mais importante é, dentro da atividade física, ela não fazer tanto por obrigação, ela sempre tentar fazer o que ela gosta, mas sempre ter que fazer alguma coisa, porque tem muitos estudos, né, que relacionam, né, a atividade física com a longevidade, então é importante que a pessoa pense nisso, né? Eu gosto bastante dos meus pais, por exemplo, em casa, né, tem pais que são idosos, né, o pai não quer fazer nada e eu falo para ele, pai, tem que estar fazendo alguma coisa que pelo menos para chegar um pouquinho, né, idoso todo mundo vai ser, mas pelo menos para chegar com um pouquinho de saúde para poder realizar, né, as coisas básicas, né, do dia a dia.